O título desta manhã é Um Novo Começo. Essa segunda-feira que passou foi a terceira segunda-feira do mês de janeiro. Você sabe o que tem de especial nessa terceira segunda-feira do mês? Essa terceira segunda-feira do mês é considerado o dia mais triste do ano. Já tinha ouvido falar disso? Um psicólogo, se não me falha a memória, é um psicólogo americano, ou inglês, britânico, mas acho que é americano. Psicólogo Cliff Arnold, depois de estabelecer algumas métricas de pergunta em sua pesquisa, ele descobriu, porque o questionamento dele era qual é o dia mais triste do ano para as pessoas. E depois de passar várias pessoas em entrevista, ele descobriu que a terceira segunda-feira do ano é o dia mais triste do ano. Logo no começo, hein? Ele publicou essa pesquisa lá pelos idos dos anos 2000, quando eu li essa reportagem. 2000 e pouco. E o que é atribuído a esse dia mais triste do ano? Por que a terceira segunda-feira do ano é o dia mais triste do ano, segundo essa pesquisa? E uma dos caminhos da resposta que ele teve a essa pergunta foi porque o ser humano, quase todos os seres humanos, fazem e tomam novas resoluções na virada de ano. É verdade ou não é? Quem aqui, quando estava virando o ano, há 3 semanas atrás, começou a pensar consigo, olha, esse ano eu vou começar a fazer academia, esse ano eu vou aprender uma nova língua, esse ano eu vou fazer um novo curso, esse ano eu espero mudar de emprego, esse ano eu espero ganhar um emprego, ter um emprego. Quem é que tomou alguma resolução nova para esse ano de 2024? Levanta a mão aí. Quase todos. Se não tomaram, pensam pelo menos em novas resoluções, em novas propostas. E segundo a pesquisa dele, diz que passa uma semana, passa a segunda semana, e quando entra na terceira semana, você descobre que a vida continua igual. E que alguns já falharam nas resoluções que determinaram em 15 dias. E aí se torna então o dia mais triste do ano. Quando eu li essa reportagem, esse artigo, eu fiquei pensando comigo, né? Eu tenho uma outra resposta teológica para isso. A resposta teológica que eu enxergo é que na virada do ano buscamos novas resoluções, porque aqui não é o nosso lar. Aqui não é nossa casa. Aqui não é o nosso mundo. Nós não fomos criados para isto. E isso gera em nós uma inquietação, uma não conformidade, de sempre buscar algo novo e algo melhor e algo diferente. Só que nós confundimos, porque nós começamos a estabelecer metas, planos e propósitos para a nossa vida terrena. Mas a verdade é que toda e qualquer meta, propósito, não que sejam ruins, não estou falando isso, mas você deve ter consciência que todo e qualquer meta, propósito, planejamento que você estabelece, no fundo, não irá nos satisfazer.
não é uma casa melhor que eu precise nem você precisa, ou uma casa. Nós precisamos do novo céu e da nova terra. Nós não precisamos de políticos melhores. Nós precisamos que aquele que reina no céu passe a reinar definitivamente na terra, eliminando toda essa estrutura política podre. Não são de novos sermões que precisamos, mas precisamos ver com os nossos olhos o Verbo de Deus, Jesus Cristo. E assim a nossa vida continua, enquanto esse dia não chega. Quando Wagner me questionou sobre qual é o tema do sermão desse sábado, pastor, eu fiz uma oração rápida, porque eu não tinha pensado no tema ainda, quando ele me perguntou. E aí eu falei para ele assim, um novo começo. E aí quando a gente toma uma decisão, uma resposta dessa, foi uma resposta que foi 10 segundos de oração, 1 segundo para responder. E aí eu fiquei me questionando, será que eu escolhi o tema certo mesmo? E aí eu estava ouvindo uma estação de rádio evangélica. E aí eu, pensando no carro, enquanto eu estava pensando, o locutor da rádio virou e falou o seguinte: 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Esse é um momento da minha intimidade com Deus que eu começo a dar risada, sabe? Porque eu acho que Deus, Ele tem bom humor. Quando a gente está pensando em conversando com Ele, Ele se utiliza de maneiras para trazer respostas a você, que basta você estar com os ouvidos, os olhos atentos, porque Ele está conversando com você. Mas eu vim de berço, não berço, né? Mas eu vim de um longo histórico de ateísmo. E um pouco do ceticismo me acompanha, sabe? Então Deus se revela dessa maneira, de maneira clara, mas a gente ainda fica insistindo, né? Será que é isso mesmo, Senhor? Que o Senhor quer que converse com a tua igreja, com o teu povo? E aí no outro dia, ouvindo a mesma rádio, um locutor no final da tarde falou de Apocalipse capítulo 21, verso 5. Que diz o seguinte: aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É assim que termina a Bíblia. Eis que faço nova todas as coisas. Mas o que eu quero apresentar para você nessa manhã é aquilo que resumidamente eu já apresentei, onde resoluções novas que tomamos, no fundo, é a carência do Éden. Você deve se lembrar disso. Toda resolução, todo propósito, toda ambição, tudo aquilo que você deseja de diferente, de mudança de vida, é só no Éden.
desde que saímos dali, desde que nosso ancestral saiu dali, nada mais se encaixou. Nada mais se encaixou. E o livro de Gênesis é um dos livros que eu mais gosto. Gênesis significa princípio de todas as coisas, princípio. No hebraico, Bereshit. Os nomes dos livros hebraicos são sempre as primeiras palavras do primeiro capítulo, do primeiro versículo. Bereshit no princípio, ou por meio do princípio. Por meio do princípio. Criou Deus os céus e a terra. E quando ele terminou de criar os céus e a terra, no capítulo 1, verso 31, diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Tudo era perfeito. Tudo era muito bom. E aí você percebe que o princípio no livro de Gênesis não é só o princípio da criação, mas principalmente o princípio da redenção, o qual todos nós estamos envolvidos e necessitados. Porque quem dera se ficasse somente no primeiro e no segundo capítulo. Mas a realidade é que não ficou no primeiro e no segundo capítulo. O homem, a mulher, ouviram a voz do enganador. O homem e a mulher ouviram o discurso fantasioso, mentiroso, daquele que tem por único objetivo e ambição de vida ser adorado, mesmo que à custa de sofrimento. E foi isso que ele semeou, a mentira, a discórdia e o sofrimento. E de lá para cá, então, se você pegar todos os livros da Bíblia, se você analisar por essa ótica, você vai perceber que a Bíblia vai apresentar agora um novo começo. Porque além de Criador, Ele é o nosso Redentor. Além de Criador, Ele é o nosso Recriador. E é isso que Ele quer para mim e para você. Um novo começo para Adão e Eva foi quando no verso 9 do capítulo 3, ele fez uma pergunta simples: onde você está? Onde estás? E não há um novo começo se você não entender onde você está. Não tem como haver um novo começo com Deus se você não enxergar onde você está. O reconhecimento da natureza pecaminosa, o reconhecimento da carência da presença de Deus, do afastamento que o pecado faz entre nós e Deus, como disse bem o Salvador aqui na oferta. O reconhecimento disso é passo primordial, essencial para um novo começo. Você não é perfeito e eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Estamos longe disso. Longe disso. Um abismo foi criado. Um abismo foi criado entre nós e o Criador. Um abismo foi criado entre nós e a criação. Um abismo foi criado entre nós e nós mesmos em essência. Nós não conseguimos nos entender. Por isso casamento é desafiador, viu? Casamento é algo que você precisa entender, que você precisa lutar por ele, cuidar dele, nutri-lo, porque o pecado está lá, na sua força, como um buraco negro, né? O pecado é como um buraco negro, na sua força que tudo atrai, e entrando ali, ele esmaga com a força da gravidade, destrói, aniquila. O pecado é a força gravitacional
que nos afasta de nós mesmos, que nos afasta um dos outros e que nos afasta de Deus. Mas Deus é soberano. Ele criou todas as coisas e rege todas as coisas. E Ele é o único capaz de nos dar um novo começo. Então o livro de Gênesis vai contar a história de novos começos. Onde está para Adão, para Noé foi: achei graça diante dos meus olhos, a graça estava ali. Para Abraão foi: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para Isaac foi: no clímax do pai aconteceu o clímax do filho. Muito bonito isso. Se Abraão foi com 75 anos de idade, com Isaac foi aproximadamente entre 12 e 15 anos de idade, mostrando uma realidade dentro de Gênesis já. Não importa a idade para um novo começo, e não importa a idade para a necessidade do clímax da entrega e de uma nova vida em Cristo Jesus. Não importa a idade. Pode ser com 110 anos, 120 anos, pode ser com 15 anos. Um novo começo é necessário. E lá estava Isaac marchando e subindo o Monte Moriá com a madeira nas costas, e o pai com o fogo e a faca do sacrifício nas mãos. Um novo começo. E aí então começa a história daquele que ocupa mais da metade do livro de Gênesis. A história de um homem chamado Jacó. Um novo começo para Jacó. Jacó é um homem que precisou de vários começos. Depois de aceitar o conluio com a mãe para enganar o pai, ele teve que voltar para onde Abraão saiu, para depois de 21 anos começar um novo começo. E teve um novo começo quando ele teve o sonho da escada, mas não foi só isso. Ele ficou atolado nesse recomeço quando Labão ficava enganando ele na questão do pagamento por cuidar do gado. Mas no leito do Jaboque, ali foi um recomeço. Recomeço envolve luta. Um novo começo envolve entrega. Eu preciso entender que eu dependo de Deus, e não da minha sabedoria, e não da minha capacidade. E foi no leito do Jaboque que Jacó entendeu isso. Quando ele foi enfrentar o passado dele, quando ele ficou sabendo que Esaú estava marchando com um batalhão ao seu encontro, todo o passado veio à mente. Aceitamos um novo começo pautado por aquilo que Deus estabelece. Todas as vezes que não aceitamos aquilo que Deus propõe e decidimos caminhar no nosso caminho, na nossa jornada, esse novo começo que Deus propõe a todos, porque Ele quer salvar a todos, nós passaremos por dores. Você passará por dores. A história de Jacó é uma história que fala, na verdade, sobre José. Se você reparar, está escrito lá, essa é a história de Jacó. José tinha tantos anos quando
A história de Jacó, ela se configura na história de José. E o último verso que eu vou apresentar para você é a base de Gênesis capítulo 50, verso 20. E o livro de Gênesis termina com essa declaração: vós. Isso aqui é José conversando com os irmãos, tá? Depois do falecimento de Jacó. Verso 20 diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vós, na verdade, intentastes um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Você é consciente da jornada? Você é consciente da sua jornada? Entenda que eu e você estamos caminhando, estamos jornadeando, mas Deus tem um único propósito para a sua vida e para a minha vida: a salvação. A salvação. O problema é que nessa jornada nós tomamos atalhos, como eu disse, nós tomamos decisões de seguir o nosso próprio caminho, como os irmãos de José, principalmente na pessoa de Judá, tomou a decisão de vender o irmão, por ciúmes, por causa de uma peça de roupa, porque era o filho predileto do pai. Judá não aceitou isso. Pessoas desempenham papéis diferentes nessa jornada. Você não pode querer sistematizar, você não pode querer enquadrar as pessoas, e você não pode querer desejar que as pessoas correspondam única e exclusivamente às suas expectativas. Pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes. Jacó não estava correspondendo à expectativa de Judá. Judá fez o cálculo, sabe? Judá fez o cálculo assim: bom, o primogênito deitou com a madrasta e ele perdeu a bênção. Levi e Simeão causaram o primeiro genocídio da Bíblia. Logo, o próximo da linha para ser o primogênito sou eu, Judá. Mas quando Jacó mostra que José será o primogênito, Judá não aceita. Judá se revolta. Judá não engole isso. E então, quando a oportunidade surgiu, e é assim que o diabo faz, viu? O diabo, ele vai apresentar caminhos a você, oportunidades a você, mas não se esqueça, é você que tomará a decisão no final. Quando a oportunidade surgiu, Judá convenceu os irmãos a venderem José.
No princípio ele queria matar, viu? A verdade é essa. No princípio ele queria matar, porque é assim, essa é a nossa natureza, tá? A nossa natureza é de morte, ela não é de vida. Pecadores que somos é assim. No princípio ele queria matar. Mas acabou acontecendo a venda. Eu não sei se você já reparou, mas entre a história de José tem um capítulo que é até estranho, mas não é tão estranho quando você analisa em todo esse contexto que eu estou explicando. Tem um capítulo lá no meio da história de José escrito Judá e Tamar. Ali é a espiral descendente de Judá. É bonito aquele capítulo, mas é trágico. Se você ler depois na sua casa, você vai perceber que Judá deixa de ter nome. Os filhos não têm nome. Ele não tem mais nome. Ninguém tem nome ali. Perde-se a identidade. Isso nos mostra que quando nós nos afastamos do novo começo que Deus nos propõe, nós perdemos a identidade essencial de criaturas feitas por um Criador. Você perde propósito, você perde identidade e você passa então a ser manipulado pelo príncipe desse mundo. Cuidado com isso. Não perca sua identidade. Não perca propósito. Deus nos dá um novo começo porque Ele estabeleceu um propósito. Mas a realidade é que precisamos confessar o que o Espírito Santo, usando a boca de José e os punhos de Moisés para registrar, escreveu: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Essa frase Jesus poderia dizer para os discípulos, não foi? Para os fariseus, para os saduceus. Entenda que o Senhor reina. Se pessoas estão tentando fazer o mal contra você, o Senhor reina. Se você começou o ano e o ano já começou de cabeça para baixo, lembre-se, o Senhor reina. Se você acha e se você está passando por uma injustiça que fizeram contra você, lembre-se, o Senhor reina. E ainda que situações e pessoas intentem em fazer o mal, a palavra diz, o Senhor tornará em bem. Um novo começo. Lembre-se que nós somos imperfeitos e vivemos em um mundo de pecado. As pessoas ao seu redor não são perfeitas. Você não é perfeito. Essa igreja não é perfeita. Esse pastor não é perfeito. Mas você, vivendo em meio à imperfeição, sendo imperfeito, nunca deve desistir. Nunca. Talvez a resposta, talvez esse novo começo demore mais do que você pense, porque para José demorou 17 anos, praticamente. E a história de José era que ele foi vendido, e a palavra diz, foi vendido pelos irmãos, e a palavra diz, o Senhor era com ele. Ele foi traído pela esposa do seu chefe, do seu dono, Potifar, e a palavra diz que o Senhor era com ele. Ele ficou 13 para 14 anos na cadeia, preso injustamente. O Senhor era com ele. A palavra diz. Ele foi esquecido pelo copeiro, pelo padeiro. O Senhor era com ele.
vós intentastes um mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Paulo vai replicar essa ideia. Todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é o Deus do começo e do recomeço. E você veio aqui nesta manhã para ouvir essa mensagem simples. Deus quer dar um novo começo para você. E saiba de uma coisa: Ele reina e Ele é poderoso. E por mais que situações e pessoas e poderes queiram intentar o mal contra você, Ele no final transformará e transforma isso tudo em bem. Porque Ele reina. Ele reina. E Ele venceu a morte. E se nem a morte pode nos prender, o que mais poderá? Nada. Nada. Nem principados, nem potestades das regiões celestes podem nos prender. Nem outras pessoas. O único que pode se prender é você mesmo. Se você desiste, o único que pode escravizar você mesmo, o único que pode escravizar você é você mesmo. Deus te libertou, como foi cantado. O Filho do Homem nos libertou e nos proporcionou um novo caminho, um novo começo. Tome isso para si, creia nisso, e independentemente das resoluções que você tomou para esse novo ano, o mais importante, que seja você estando no topo da montanha, no alto, no ápice, no bom, seja você no mais profundo vale, na angústia, nos desafios, entenda que esse Deus está presente. E Ele vai dar o fim que desejamos, não é isso mesmo? É o meu verso do coração, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz ou de bem e não de mal, para dar o fim que desejais. Que nesse ano de 2024 você seja um instrumento poderoso de Deus para levar paz, esperança e fortalecer aqueles que estão fracos, animar os que estão desanimados e caminhar, e por que não correr, né? Correr com aqueles que estão correndo. Que você seja um instrumento poderoso de Deus, para que as pessoas enxerguem e entendam que Ele está propondo um novo começo para mim e para você. Que você seja um mensageiro de luz, um portador de esperança, fortalecendo um ao outro. Porque nós chegaremos lá, viu? Ele precisa voltar rápido, viu, Salvador? Porque isso aqui não é o nosso lar. Isso aqui não é a nossa casa. Eu não quero mais um ano novo aqui. Eu quero um novo céu e a nova terra. Que Deus abençoe, que Deus guarde vocês. Temos música ou oração direto? Oração? Vamos levantar e vamos orar. Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor
porque o Senhor reina em teu trono, e do santuário celestial envia os teus santos anjos poderosos, ministrando com o teu poder, para que caminhemos a jornada proposta, Pai. Senhor, eu sei que aqui dentro tem pessoas que estão lutando. Eu sei que tem aqui dentro tem pessoas que estão desanimadas, Pai. Que estão desmotivadas. Eu peço ao Senhor que as tome em tuas mãos. Eu peço ao Senhor, Pai, que esteja com elas, fortalecendo-as. E usa-nos como instrumentos uns aos outros, Pai, para animarmos, motivarmos, fortalecer a cada um na jornada, Pai. Queremos, Pai, e pedimos ao Senhor um ano extraordinário, sob a Tua bênção, sob a Tua presença, sob a Tua condução, Pai. Mas no fundo, Pai, não queremos que este ano termine. Queremos que o Senhor volte, estabelecendo o teu reino definitivamente, aniquilando todo o mal, inaugurando o novo céu e a nova terra. Mas enquanto esse dia não chega e não vem, Pai, fortaleça-nos e dá-nos um novo começo. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.